Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Para mim é um grande prazer estar aí bem juntinho de vocês através de mais um vídeo. O nosso propósito, amigos, é falar da Bíblia Sagrada, este livro que é a palavra de Deus. Ele não apenas contém a palavra, ele é a palavra infalível de Deus. E o nosso propósito, amigo, é falar das verdades contidas aqui neste livro. Fique conosco até o final deste vídeo, não desligue para você não perder a sua bênção. E você, amigo, já se inscreveu em nosso canal? Se você já se inscreveu, glória a Deus, Deus vai te abençoar grandemente. Mas olha, amigo, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se, é muito importante. Compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho, tá bom? Agora sim, prepare o seu coração, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, que texto maravilhoso que fala sobre a graça de Deus. E é por isso que nós vamos hoje falar sobre os benefícios da graça de Deus. Mas o que é mesmo a graça de Deus? Alguém pode se perguntar. Hoje fala-se muito sobre a graça de Deus, não é verdade? Pois é, amigo. Mas a graça de Deus, essa palavra graça lá no original, lá no grego, significa favor imerecido. Como ser humano pecador, eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser salvo. Você também, como pecador, você não merece ser salvo. Nenhum de nós merece ser salvo. Mas Jesus veio a este mundo com a graça de Deus revelada, porque está escrito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus. Então, nós não merecemos ser salvos, mas por intermédio do sacrifício de Cristo, quando nós cremos no que ele fez lá na cruz por nós, então é liberado para nós a graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, a não ser crer. É só isso. Isso é o suficiente. Mas fique conosco, porque hoje nós vamos falar sobre os benefícios da graça de Deus. Vamos logo para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Primeiro benefício da graça. Primeiro benefício. Ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual. Texto bíblico. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Maravilha! Então, o primeiro benefício desta graça que você já sabe, porque eu já expliquei o que é a graça de Deus. Então, o primeiro benefício da graça de Deus, qual é? A ressurreição espiritual. Por que ressurreição espiritual? Porque todos nós, seres humanos, já nascemos em pecado. Falei em algum programa, algum vídeo anterior, que uma criança, quando nasce, ela já nasce pecadora.
todos nós nascemos pecadores. Só que Deus, pela sua graça, quando uma criança morre, antes dela alcançar o estado latente da razão, quando ela começa a compreender entre o certo e o errado, nesse íntere, nesse intervalo de tempo, nesse interregno, se a criança morrer, pela graça de Deus, essa criança vai para o céu. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Muito bem, mas como eu, por exemplo, deixei de ser criança, fui adolescente, jovem, adulto, pintei, bordei na minha vida, fiz muita coisa errada. É aí que vem a graça de Deus. Aí um dia eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Por quê? Porque eu estava morto, mesmo fisicamente vivo, mas eu estava espiritualmente morto. Eu estou dando o meu exemplo para você entender, amigo. Então, como eu confessei a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, crendo no sacrifício que ele sofreu lá na cruz, em meu lugar, naquele momento, no dia 8 de novembro de 1978, pronto, naquele dia, numa quarta-feira, na cidade de Cametá, no estado do Pará, eu recebi um grande milagre. Que milagre, pastor? Eu recebi a ressurreição espiritual. Por quê? Porque Deus é riquíssimo em perdoar. Ele é riquíssimo. Então, ele quer também fazer a mesma coisa com você hoje. Este milagre da ressurreição espiritual vai acontecer hoje na sua vida, claro, se você crer. Se você aceitar de verdade a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você tem o propósito de viver o resto da sua vida servindo a Ele, adorando somente a Ele, em espírito e em verdade, pois você vai receber este milagre que eu recebi no dia em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, pela sua infinita graça. Amém, amigo? Agora vamos para o segundo tópico da mensagem de hoje. A graça de Deus nos garante bênçãos futuras. Texto bíblico. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tudo isso, amigo, só através de Cristo Jesus. Por que só através de Cristo? Por que não através de Pedro? Por que não através de Paulo, de João, de Maria, mãe de Jesus, de Tiago? Por quê? Porque nenhum deles morreu na cruz para nos salvar. Por outro lado, todos eles eram pecadores. A própria Bíblia nos afirma na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então nós recebemos as bênçãos hoje. Se você aceitar Jesus, hoje mesmo você vai receber o milagre da ressurreição espiritual. Mas a bênção não é só para hoje, não. A bênção para o futuro, para os séculos vindouros. E aí, aqui já está embutida uma profecia. Que séculos vindouros são esses? O apóstolo Paulo já está falando de quê? Do arrebatamento da igreja que vai acontecer brevemente. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer, porque quem falou isso foi Jesus. E quando ele fala, ele faz acontecer. Então, amigo, aceite a graça de Deus hoje. Creia na graça de Deus hoje. A graça é Jesus. Creia, 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 não duvide, e você vai receber a salvação hoje e as bênçãos futuras estão garantidas para você. Agora um detalhe, se você tomar a decisão hoje e amanhã desistir, o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Você sabia disso? Vai ser apagado. Então, por isso que é importante, sempre eu digo aqui, aquele que perseverar até o fim. Aliás, quem disse estas palavras foi Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí, será no futuro. Então, é por isso que nós temos que
permanecer firmes dia após dia após dia, até Jesus voltar no dia do arrebatamento da igreja. Dá para glorificar a Deus aí? Aleluia. Então agora vamos fechar a mensagem com mais um tópico. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. Preste atenção para o versículo agora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, meus amigos. Eu tenho falado muito sobre este versículo aqui em outras mensagens. Mas por que, pastor, que o senhor fala tanto? Porque tem que repetir tantas vezes quantas forem necessárias que a salvação é pela fé e nunca pelas obras. A doutrina do Espiritismo cai aqui. Cai aqui. Muitas pessoas estão totalmente enganadas, querem viver de qualquer jeito, pintando e bordando por aí, confiados na falsa doutrina, depois que morre, basta fazer uma rezazinha, né? Vai resolver, vai tirar do purgatório para o céu. Para começar, não existe purgatório. Tá? Então, se você está vivendo nessa expectativa que depois que você morrer, alguém vai tirar você do purgatório, meu amigo, leia a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo a seguir o juízo. Então não tem purgatório. Isso aí é a lei do engano, é o espírito do erro, o espírito do engano que tem permeado, infelizmente, a humanidade. Mas está aqui a palavra. Eu não estou inventando nada, está aqui, Efésios 2,8. Porque pela graça, quem é a graça? Jesus. Então, Jesus ele é a causa da nossa salvação. E o instrumento da nossa salvação é a fé. Não adianta você saber que Jesus existe. Eu creio que Jesus existe. Mas você não tem fé para abandonar o pecado. Você não tem fé para abandonar a feitiçaria, a idolatria, o roubo, a mentira, a corrupção. Você não tem fé para isso. Agora, o dia que você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, como eu tive pela infinita misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu tive um encontro com Jesus. E aí? Tive fé para abandonar. Eu abandonei. Inclusive, alguns amigos se afastaram de mim porque eu mudei. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já sabia que eu teria que mudar. Não basta só abrir a boca, cumprir um ritual e continuar do mesmo jeito. Isso aí é perda de tempo. É por isso que eu, pela autoridade do Espírito Santo, eu prego a verdade. Então, amigo, você quer passar a eternidade no céu com Deus? Está aqui. Pela graça. Por Jesus. Mediante a fé, se você crê no sacrifício que ele realizou na cruz, ele vai perdoar os seus pecados. Agora, você tem que perseverar. Você tem que mudar de vida. Mudar de vida e você tem que passar a adorar somente a Deus em espírito e em verdade e abandonar tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Tá? Leia o capítulo 1 da carta aos Romanos, leia o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, leia o capítulo 5 da carta aos Gálatas, várias relações de práticas completamente abomináveis pelo Senhor. Apocalipse 21:8 e tantos outros que eu poderia citar aqui. Mas, quando a Bíblia diz não faz, não faça. Quando a Bíblia diz faz, faça. Por exemplo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você está amando o seu próximo? Quem ama não rouba, quem ama não engana, quem ama não calunia, não é assim? Mas, se você diz que ama alguém e não estende a mão para ele ou para ela, esse amor não é verdadeiro, é apenas um amor teórico. E o que é interessante aqui no texto é que o Espírito Santo usou Paulo para dizer assim,
e não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras, elas são importantes como resultado da nossa salvação, da nossa conversão operada em nós pelo poder do Espírito Santo. Aí sim, nós vamos praticar as boas obras, não como causa, mas como consequência do milagre da ressurreição espiritual que Jesus, através do Espírito Santo, operou em nós. E é isso que ele quer fazer na sua vida a partir de agora, a partir de hoje. Pastor, então eu quero. Diante desta explicação clara, eu quero, pastor, aceitar este Jesus para morar no céu com ele. Então pronto, amigo. Eu vou orar por você agora e somente diga para Jesus assim: Jesus, pela fé, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu aceito, Jesus, o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Eu creio, Jesus, que o teu sangue derramado na cruz já continua tendo poder para me purificar de todo pecado. Pronto. Faça isso e o Espírito Santo vai se encarregar do resto. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de ti, meu Paizinho, eu passei para os nossos milhares de ouvintes, de assistentes. Paizinho, aqueles que estão pela fé, te aceitando como Senhor, como Salvador. Paizinho, perdoa todos os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas estas pessoas perseverem firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Agora, com a mesma fé, ore comigo agora para você receber a bênção da cura, a bênção da libertação e a bênção da vitória. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas estas pessoas que fizeram seus pedidos, o nome delas, Paizinho, os nomes estão aqui e o Senhor os conhece. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura para todas as pessoas que estão doentes. Não importa o nome da doença e nem o local do corpo onde esta doença está alojada. Receba agora, meu irmãozinho, o toque de Deus, o toque do Espírito Santo, seja curado em nome de Jesus. Receba agora a bênção da libertação, seja livre, seja liberto deste mal, em nome de Jesus. Receba agora, você que está orando comigo, todas as famílias, recebam agora a bênção da vitória. Seja qual for a circunstância que você e a sua família estão passando, recebam agora o poder de Deus. E eu creio que todas as famílias, neste momento, estão sendo abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. Muito obrigado. Obrigado de todo o coração pela audiência de todos vocês. No nosso próximo vídeo, eu quero contar novamente com todos vocês. Amém? Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.